Acompanhe agora o culto da Base Aérea de Santa Maria. Boa noite, amados de Deus, a paz seja convosco. Bem? Estão bem? Glória a Deus. É uma alegria nós estarmos aqui, podendo adorar o nome do Senhor Jesus. Gostaria de convidar vocês a se colocarem em pé, eles que podem. Amém? Para nós poder encher os nossos pulmões de ar e louvar a Deus. Você pode levantar suas mãos assim, olhar para cima. Você já notou que quando nós olhamos para cima, principalmente quando nós olhamos para o céu, gera esperança em nós, amém? Então, quando você, diante das lutas, das aflições, você possa levantar sua cabeça e dizer: meu Deus está me vendo, meu Deus está comigo, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Digno de glória e honras. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Diga: digno de glórias e honras. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória, adore o Senhor, e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glórias e honras. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilha fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, Senhor, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro Deus, não há outro como o Senhor. Feche os teus olhos agora. Adora a Deus neste momento, com as tuas mãos levantadas, com o teu corpo, com a tua vida, o Senhor. Atrai a unção de Deus para este lugar. Não há outro como o Senhor, ó Deus, nessa noite. Te adoramos, Espírito Santo. Assim como o teu servo falou, você é bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Não há outro como o Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Digno, digno, digno é o Senhor, e não há outro como o Senhor. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Rei dos Reis. Oh, santo é o teu nome. Aleluia, aleluia. Não há outro como o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito de Deus, diga assim: bom
estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a glória a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Mais uma vez, é bom estarmos aqui, Senhor, neste lugar, podendo te adorar, podendo exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus em um só amor, no só Espírito. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus em um só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós, ó Deus, Deus venha nos abençoar, vem Jesus, e que esta união nunca falte para nós. É tempo para isso, tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus em um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus em um só amor, um só Espírito. As vozes ao Senhor, diga então: Deus venha, Deus venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Vem Jesus, vem Espírito Santo, Deus venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Agora para acabar, Deus venha, Deus venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Aleluia, você pode saudar o Senhor com palmas bem forte a Ele, que Ele merece toda a honra, todo o louvor. Série de mensagens no livro de Atos. O Espírito e a Igreja. Orador, Pastor Wellington Casagrande. Hoje é a nossa terceira mensagem no livro de Atos, e a proposta tem sido a cada semana tentar analisar a partir do livro de Atos a ação do próprio Espírito Santo. A gente disse lá no começo que o livro de Atos, chamados de Atos dos Apóstolos, a gente denomina Atos dos Apóstolos, foi em algum momento na história, no começo, principalmente ali da igreja primitiva, também chamado de Atos do Espírito Santo, porque o livro de Atos, ele traz justamente essa ação do Espírito Santo na sua igreja, e como o Espírito Santo move a igreja primitiva, para que essa igreja primitiva possa crescer e aprender e expandir a partir do movimento do próprio Espírito nessa igreja. Então a gente analisou primeiramente o livro de Atos, capítulo 2, lá no capítulo 2 nós estudamos nós conversamos acerca do derramamento do Espírito Santo, Quando o Espírito desce na igreja, enche aquela comunidade então agora ela ganha ousadia, intrepidez para o anúncio da mensagem. As pessoas que estão ali
em volta daquele momento, daquele acontecimento, são impactadas, né, pela ação do Espírito Santo, e logo o Evangelho começa a expandir. Diz que ali mais de 5.000 almas se converteram, 5.000 pessoas, homens, se converteram. Em Atos 4, nossa segunda mensagem, a gente trabalhou também a prisão de Pedro e de João, enquanto esses na prisão, cheios do Espírito Santo, anunciaram a mensagem de Deus contra um templo corrupto, um templo que vivia a partir de favores do império. E ali então Pedro e João veio denunciar profeticamente, cheio do Espírito, e a gente aprendeu que uma igreja cheia do Espírito Santo, a partir de 4 P's, né, é uma igreja poderosa, uma igreja pessoal, uma igreja profética e também uma igreja que é plena do Espírito Santo. Eu não lembro agora o 4º ponto. Poderosa, mas eu acho que já falei poderosa. Tá? Mas são 4 P's que a gente aprendeu ali acerca do capítulo 4. E hoje nós estamos aqui no capítulo 6 e nós chegamos de novo numa outra passagem que nós vemos ali a revelação, a ação do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, mas uma igreja que vai enfrentar a sua primeira crise. Isso porque uma igreja cheia do Espírito Santo também enfrenta crises. Uma igreja cheia do Espírito Santo também passa por dificuldades. Uma igreja cheia do Espírito Santo também vai passar por desafios. E a gente quer aprender a partir do capítulo 6 de Atos, o que o Espírito Santo promove nessa igreja, a fim de que essa igreja saia de forma sadia, de forma poderosa, promovendo o Evangelho a partir do poder de Deus. Nós iremos ler apenas o capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7, e de forma expositiva eu quero conversar com vocês acerca desse texto. Abra então a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, no versículo 1, que diz assim: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, após o derramamento do Espírito Santo, como a gente já viu no capítulo 2, o Evangelho é pregado, e logo esse Evangelho começa a se expandir. De 120 pessoas que a gente tem no começo ali do Evangelho, antes do capítulo 2, no capítulo 2 esse número de 120 já se multiplica para 5.000 pessoas. No capítulo 4, mais 3.000 pessoas são convertidas ao Evangelho. O Evangelho começa então a se expandir, a crescer, de tal forma, capítulo 5, versículo 42, diz que a palavra era pregada e esse Evangelho ele aumentava de uma forma que o Espírito de Deus estava agindo nessa igreja. E a partir dessa expansão tão grande, essa expansão explosiva do Evangelho, onde muitas pessoas começam a aceitar o Evangelho, aqui nós começamos a ter o primeiro problema. E a primeira crise que a igreja enfrenta no capítulo 6 é que o Evangelho cresce tanto, que muitos daqueles que viviam na margem, daqueles que dependiam de uma ação social da igreja, começam a ser esquecidos. E é isso que está acontecendo aqui no versículo 1. Diz então que os helenistas começam a entrar contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas. E aqui a gente está falando de uma cultura onde cerca de 1 a cada 3 mulheres era viúva. Isso porque as mulheres se casavam muito novas, e principalmente no Império Grego, entre os gregos, a mulher se casava no começo da sua adolescência, e o homem geralmente era 5, 10, 15 anos mais velho do que essa mulher. Então os homens morriam mais cedo, como hoje, os homens ainda morrem mais cedo que as mulheres, e essas mulheres ficavam viúvas muito jovens, a maioria diz uma estimativa que 40% dessas viúvas tinham entre 40 e 50 anos de idade, E no Império Romano, onde a mulher ela não poderia
alcançar um estudo tão grande, não poderia estudar, não poderia sustentar sua família. Essa era a responsabilidade do marido. Se essa mulher não tivesse um filho ou um parente próximo do sexo masculino, ela ficava relegada então não só a ser viúva, mas também a depender de donativos da igreja, do templo de Jerusalém, ou então ficar à mercê da pobreza. Essa então é a situação, onde você tem muitas mulheres viúvas que perdem os seus maridos, e grande parte delas agora também são mulheres pobres, que dependem da ajuda financeira do templo, algo que o judaísmo já fazia, essa distribuição como se fosse a sopa que se distribui, né? Diz ali que o templo de Jerusalém distribuía cerca de 14 refeições para essas mulheres viúvas por semana. Isso então, quando o cristianismo ele é fundado ali dentro do berço do judaísmo, ele também herda essa mesma ação social do cuidado das viúvas. Só que a igreja começa a se expandir e a crescer tanto, que o texto bíblico diz que começa a haver uma separação, uma discriminação. As mulheres gregas começam a não ser alimentadas pela igreja. E é curioso que aqui faz distinção que é justamente as mulheres gregas. Parece então que as mulheres judaicas ainda, ou as viúvas judaicas, continuavam recebendo o mantimento da igreja, mas essas mulheres, por algum motivo, elas começaram a ser esquecidas. A igreja sobrevive à perseguição do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4. A igreja sobrevive à infiltração do pecado, capítulo 5, Ananias e Safira, mas começa a deslizar justamente quando ela começa a crescer. O seu crescimento, ou o seu inchar dessa igreja, começa a produzir nessa igreja justamente críticas internas. E os problemas, ou o problema central desse texto, é justamente que a negligência dessas viúvas gregas na discriminação da comunidade começa a provocar críticas de discriminação e de segregação dentro aqui da igreja primitiva. Ou seja, começa então a justamente se questionar a ideia de unidade dessa igreja, né? Então a gente pode justamente perguntar como que uma igreja que está crescendo a partir da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo está impulsionando essa igreja, o Espírito Santo é quem está movendo essa obra, essa igreja primitiva, e ainda assim essa igreja, diante desse crescimento, ela não consegue desviar dos problemas locais da comunidade da fé. Ou seja, com isso nós aprendemos que qualquer comunidade de fé, até mesmo aquelas que buscam o Espírito Santo e que vivem debaixo do Espírito Santo, podem passar por problemas administrativos e problemas dentro da comunidade da fé. A grande questão é como os líderes, ou como as pessoas que se encontram nessa comunidade vão reagir àquilo que está acontecendo na comunidade aqui e na própria igreja. Então diz aqui o versículo 2, que então os 12, os discípulos, convocam a comunidade e dizem: não é correto, ou seja, eles reconhecem que está acontecendo alguma coisa na igreja que não está sendo correto. Não é correto, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Parece que, num primeiro olhar, o que esses discípulos estão fazendo, parece que é falar assim: não, o que vem na primazia aqui é a palavra de Deus e a oração, se está tendo problema na questão social, então isso não é responsabilidade nossa. Mas se a gente acompanha o decorrer do texto, não é isso que está acontecendo. A gente vai ver que o que está acontecendo é justamente outras coisas, O que está acontecendo é que os discípulos, eles reconhecem primeiramente qual é o chamado de cada um deles. Eles reconhecem que o chamado deles, ou dos 12, era anunciar a palavra, era distribuir essa palavra, era compartilhar o evangelho e o ministério da oração.
E aí então no versículo 3 eles vão sugerir justamente para que se apontem dentro da própria comunidade grega, né? Versículo 3 diz lá: por isso, irmãos, escolham entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que a gente aprende aqui é que o projeto de Deus para uma comunidade, ele não pode acontecer apenas a partir de uma pessoa. É impossível que o projeto de Deus para uma comunidade aconteça a partir apenas de um líder, a partir de um número seleto de líderes. Pelo contrário, Deus chama a comunidade, chama a igreja, para que essa igreja se responsabilize pelo seu ministério, por esse chamado, a fim de que cada membro, que cada parte desse corpo possa desempenhar de forma justa o seu chamado, aquilo que Deus o chamou para fazer. É melhor que nós temos 12 homens fazendo, ou 12 pessoas, né? Eu vou usar aqui mais inclusivo, né? 12 pessoas fazendo a obra de Deus e aquilo que Deus nos chama, do que uma pessoa querendo fazer o que 12 pessoas fazem. O que a gente aprende com esse texto é que a gente precisa da comunidade de fé. A gente precisa com que a igreja se mobilize no plano de Deus, que a igreja se mobilize naquilo que Deus quer fazer, para que a sua ação seja profícua, para que a sua ação seja eficaz, para que a sua ação, a ação de Deus, possa ser efetiva. Não há aqui um menosprezo por aqueles que vão servir à mesa. Pelo contrário, parece aqui que o Lucas, ele está justamente discernindo entre vários tipos de serviço. A palavra que ele vai utilizar aqui é o verbo diaconel, né, que vem aí do nosso ofício, que a gente conhece do diácono. Né? Nas nossas igrejas a gente sabe que o diácono é aquele que serve a comunidade de certa forma, né? E cada comunidade vai entender o diácono a partir de uma ideia, né? De quem deve ser esse diácono, se deve ser um ancião, se deve ser uma pessoa jovem, se deve ser... Mas o que a gente entende em comum dentro do cristianismo é que o diácono é uma pessoa que serve a comunidade. O diácono é uma pessoa que vive para servir. E aqui, tanto aqueles que estão com a palavra, com o ministério da palavra e da oração, quanto aqueles que estão com o ministério aqui do serviço social ou da ação social, todos esses são caracterizados como pessoas que servem, a partir do verbo diaconel. Uns servem por meio da palavra, outros servem por meio do serviço, outros servem por meio do dom da hospitalidade, né? E é isso que nós aprendemos lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4, que Deus distribui os dons, que Deus distribui os ministérios, que Deus distribui aquilo que Ele tem para a sua igreja, para que a sua igreja possa andar primeiramente para a glorificação de Deus e para a edificação do próprio corpo de Cristo, né? O que eu aprendo com esse movimento do Espírito Santo em Atos 6, é de que a nossa ação, ela vai ser efetiva quando a gente começar a andar como comunidade que se importa, né? Não comunidade, eu não vou falar dominical, né? Comunidade da segunda-feira, não comunidade do domingo, né? Para quem na sua igreja local, essa comunidade do domingo lá, que só pergunta como você está, como foi a sua semana, né? Como foi, o que você fez, né? Da boca para fora, não é essa comunidade que o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando de uma comunidade que se importa, uma comunidade que se condói com a dor do outro, uma comunidade que sofre porque o outro, a viúva não tem condição de sustentar. Então a gente precisa achar uma solução para isso. E a ação de Deus na comunidade local, ela vai surgir a partir do quê? Daquilo que o líder impõe? Não. Daquilo que uma outra pessoa que contém autoridade ou possui autoridade diz? Não. A ação de Deus e do Espírito Santo numa comunidade vai surgir por meio do quê?
das oportunidades e das necessidades. E é isso que está acontecendo no texto. Surge uma necessidade. A necessidade é que essas viúvas precisam de um apoio. E é justamente nessa necessidade que a igreja precisa olhar e focalizar os seus olhos, para que o evangelho possa ser pregado de forma integral. E o evangelho integral não é o evangelho que quer salvar a alma e o corpo que... Não. O evangelho integral é o evangelho para o homem todo, para todos os homens, e que alcança todas as pessoas, e para todo o homem, né? O evangelho todo, para todas as pessoas e para o homem todo. O que eu quero dizer com isso? O evangelho, ele não apenas busca tirar a alma da pessoa do inferno, mas ele busca tirar uma pessoa de uma condição infernal. É isso que, por exemplo, os evangelistas nos ensinam, que como a gente pode dizer que tem amor de Deus, se vendo alguém padecer, eu não tenho uma capacidade de ajudar essa pessoa. O amor de Deus se manifesta nisso, de que Deus doou a própria vida e a gente deve fazer o mesmo pelo outro. É assim que manifesta o amor na comunidade. O amor dentro da comunidade de fé se manifesta justamente disso, de alguém que percebe que existe alguma coisa errada na comunidade, de que essa comunidade ela precisa, de que existem pessoas aqui dentro que precisam da palavra da verdade, pessoas que precisam de oração, casamentos que podem estar à beira de serem destruídos, pessoas que sofrem em silêncio, jovens que quantas vezes já tentaram até mesmo pensar em tirar a própria vida, pessoas que estão dentro da nossa comunidade de fé, mas estão lutando porque estão lutando com impulsos sexuais da homoafetividade. Pessoas que estão dentro da comunidade de fé e elas estão sofrendo porque elas não têm condição de colocar na mesa o alimento e elas também têm vergonha de pedir. Pessoas que estão dentro da nossa comunidade de fé ou dentro aqui do nosso próprio trabalho e que estão envolvidos em tantas outras coisas, né? E a gente não tem a capacidade de sequer perceber o problema, quanto mais ajudar. Eu acho que esse é o grande problema, né? Hoje a gente tem dificuldade de perceber que o outro está passando por dificuldade. A gente sequer tem um olhar ativo, sabe? A pessoa às vezes está triste do nosso lado e a gente não consegue perceber, não consegue visualizar, não consegue entender, não consegue penetrar aquilo. E isso é uma dificuldade, eu acho, que a nossa igreja, né? E aí a gente pode perguntar qual é a nossa necessidade. A necessidade da igreja aqui eram as viúvas que estavam padecendo, mas qual é a necessidade da nossa igreja local? Qual é a falta da nossa igreja local? E diante da falta da igreja local, o que os discípulos fazem? Eles reorganizam a sua estrutura, eles reorganizam o funcionamento da igreja, porque o mais importante não é a liturgia, o mais importante não é a forma com que a igreja está estruturada, o mais importante não é como funciona a organização, o mais importante é como essa organização tem a capacidade de se readaptar, justamente para promover o reino de Deus aonde se precisa do reino de Deus. E é isso que a comunidade precisa fazer, se readaptar às necessidades locais. Qual é a necessidade? Aqui a gente aprende então, e é interessante que eles vão chamar aqui, existem requisitos, né, para as pessoas que são chamadas à frente de um ministério, né? Precisa ter uma boa reputação, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ser uma pessoa sábia. E aí isso também é algo que a gente enquanto igreja precisa nutrir, né? Entender que a obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer forma, mas que antes, para uma grande responsabilidade, a gente precisa também se questionar se a gente tem se preparado para essa grande responsabilidade. Prontos a gente nunca vai estar. Prontos, não tem pregador que esteja pronto para anunciar a mensagem, porque a mensagem ela vai e ela volta, ela fala aí e ela dá uma facada aqui também.
Porque assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai agindo no ser humano. Mas pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que vão buscar a boa reputação, que vão buscar o enchimento do Espírito Santo, que vão buscar ser pessoas sábias, pessoas que sabem viver, pessoas que se consagram na oração e na palavra. Cada membro da sua comunidade deve compreender qual é a sua missão, o que Deus te chamou para fazer, o que Deus te encarregou para que você faça. E a gente pode pecar muitas vezes, ou errar muitas vezes, porque ou a gente fala sim para tudo, ou a gente não encarna o Evangelho na gente, né? E a pessoa que fala sim para tudo, ela até vai desenvolver o ministério, ela até vai desenvolver aquilo que Deus chamou, mas ela não vai desenvolver com toda a potencialidade que ela poderia desenvolver, né? Eu sei que eu não fui chamado para cantar. Eu sei que isso não é um dom que Deus me deu. Já tentei, às vezes eu até canto no karaokê, no chuveiro, né? Mas não sai, né? Não é um chamado, não é algo meu, né? Em algum momento do ministério eu posso até precisar fazer, né? E a gente não se nega se precisar fazer. Se precisar fazer, eu vou fazer lá nos 3 últimos minutos. Eu já aprendi isso no começo do meu ministério. O pastor uma vez me disse: Wellington, se você precisar um dia cantar na igreja, canta no final. Mas por quê? Porque o pessoal já está indo embora, né? Daí não tem problema, né? Claro que, brincadeiras à parte, a gente entende que ninguém é um super-homem da fé. Deus distribui dons e nenhum dom é melhor que outro. O dom da palavra, da oração, por mais que às vezes tenha mais visibilidade, né, dentro da comunidade de fé, para Deus não há diferença. Porque Deus não olha o dom por meio de categorias, né? Esse dom é melhor do que aquele, né? Embora Paulo fale que a gente tenha que buscar os melhores dons, né? Eu entendo que os melhores dons têm a ver com aqueles dons que Deus chamou você para fazer, né? Se Deus chamou para ser uma pessoa hospitaleira, que seja, né? Se é o dom da música, que seja. Se é da administração, é lá que Deus te coloca. Se é da generosidade, é ali que Deus te coloca. Se é da palavra, né? E claro que de uma certa forma, todos possuem responsabilidades que são de todos, né? Não é também porque, Deus me chamou para cantar, não vou pregar o Evangelho, né? Porque não é responsabilidade minha. Olha que Deus levanta 7 gregos, Estevão e Felipe estão entre eles. Se a gente olhar o capítulo 6, a partir do versículo 8, até o capítulo 8, versículo 1, o que a gente tem ali é justamente esse Estevão que é chamado para servir a mesa, chegando diante dos líderes religiosos e proclamando o Evangelho, né? E isso leva até Pedro à morte. Estevão à morte, apedrejado. Ou seja, não é porque o que ele foi chamado para servir a mesa, que Deus também não utilizou ele para pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho não é característica de uma pessoa, não é chamado de uma pessoa. A proclamação do Evangelho é chamado universal para todos, sabe? Pregar indo, né? Prega aonde quer que a gente esteja, por meio das nossas vidas, por meio da nossa palavra, por meio das nossas ações, por meio de quem a gente prega o Evangelho, a gente vive esse Evangelho, a gente é essas cartas que as pessoas leem. A mesma coisa acontece com Felipe, né? A partir do versículo 2, capítulo 8, aí a gente tem a narrativa de Felipe proclamando o Evangelho, também chamado aqui para servir a mesa, né? Tem até aquela cena onde Felipe corre atrás lá do eunuco, né? Entendes o que lês? E aí o eunuco fala, mas como que eu posso entender se ninguém me explica? E aí ele vai lá e começa a explicar aquilo que o Evangelho tem para dizer. E aí a gente continua o texto, né? Parecer agradou a todos, e aí a gente tem as pessoas que são elegidas, 7 gregos, né? Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram estes homens aos apóstolos que orando lhes impuseram as mãos. O que me chama a atenção aqui? A primeira coisa que me chama a atenção ali, prosélito é uma pessoa que ela era
de uma etnia e ela se converte a outra, né? No caso aqui, prosélito de Antioquia é uma pessoa que era de Antioquia e que se converteu ao cristianismo, né? Dentro do mundo judaico, o prosélito era alguém que era pagão que se convertia ao judaísmo, né? Ele era chamado de prosélito, né? E há uma diferença entre os tementes a Deus e os prosélitos. Os prosélitos eram aqueles que se convertiam como pagãos ao judaísmo e eles literalmente obedeciam à lei ao ponto de circuncidar, de obedecer o sábado, tudo, né? E os tementes a Deus é aqueles que se convertiam ao judaísmo, mas eles não passavam por esses ritos. Então eles não passavam pela circuncisão, por nenhum desses ritos. Então a Bíblia vai fazer a distinção dessas duas pessoas. Provavelmente aqui, Nicolau é alguém que se converteu primeiro ao judaísmo, passou por esses ritos, né? E depois ele se converte aqui ao cristianismo, né? Mas o que me chama a atenção é justamente que são líderes que são chamados a partir do local onde estão, né? Por que os hebreus, né, e aqui essa distinção entre hebreus e helenistas tem a ver com a língua falada, tá? Os judeus que falavam majoritariamente o aramaico são chamados de hebreus para Lucas. São pessoas que usam o aramaico como a língua principal. E os helenistas são aqueles que utilizam o grego como a língua principal. A gente está num mundo aí onde tem uma bilingualidade, né? Não sei nem se esse termo existe, né? Mas as pessoas normalmente falam várias línguas, né? E é isso que está acontecendo aqui, uma rejeição desses que são convertidos, ou dessas viúvas que vêm de um lar grego. E aqui então Deus, por meio dos apóstolos, chama os gregos para pregar o evangelho para grego, né? E aqui eu me lembrei da passagem de Paulo, né? Lembra que Paulo fala que eu me fiz judeu para ganhar o judeu, me fiz grego para ganhar o grego, né? O que isso me ensina é que as especificidades que você tem, aonde você está, ali você é uma potencialidade do reino de Deus. Eu não posso alcançar no local onde você está a mensagem da palavra de Deus, mas Deus te colocou ali para que você seja esse mensageiro de Deus, essa pessoa que vai transmitir a mensagem de Deus aonde você está entre os iguais. Talvez eu possa transmitir a mensagem lá para os teólogos, né, na teologia, conversar com eles, né, mas são pessoas que de certa forma até já conhecem, né, então eu não vou ter nem muita efetividade. Mas a pessoa que trabalha no banco, ela pode transmitir a mensagem para aqueles que estão lá no banco. A pessoa que trabalha na banda de música, para aqueles que estão na banda de música. Os bombeiros, né, para aqueles que estão ali trabalhando. Seja onde Deus te colocou, na faculdade, é ali que Deus te colocou para que entre os iguais você seja alguém que vai proclamar a mensagem de Deus. Seja esse luzeiro, né? Cristo é a glória, Cristo é a grande luz, é o sol que vai iluminar tudo. A gente é luzeiro, que resplandece essa glória de Deus aonde quer que a gente está. E aqui então a passagem finaliza dizendo que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. É interessante que, então, diante de uma situação crítica, de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava sendo movimentada com o Espírito Santo, ela enfrenta uma situação crítica. E diante dessa situação crítica, ela reorganiza toda a sua estrutura, o seu funcionamento, para que o Evangelho continue sendo proclamado e para que as pessoas continuem sendo alcançadas dentro das suas necessidades. E quando essas pessoas são alcançadas dentro das suas necessidades, ali o Evangelho vai progredir. E a consequência natural disso é isso que está acontecendo no versículo 7. A palavra de Deus é pregada, versículo 42 também do capítulo 5, e ali o Evangelho começa a se expandir. O Espírito Santo se encarrega de fazer. O Espírito Santo se encarrega de fazer com que a obra dele seja garantia. E essa é a garantia que a gente tem, né? A garantia que a gente tem não é das nossas metodologias, mas a garantia que a gente tem é que o Espírito Santo continua operante
e fazendo a obra, e que a obra ela é de Deus. E por isso a nossa responsabilidade é justamente, com fé no coração, responder ativamente e positivamente aquilo que Deus faz. Mas Deus não chama apenas indivíduos, Deus chama pessoas dentro de uma comunidade, para que essa comunidade possa trabalhar junto e não separado, para o progresso do Evangelho. Deus chama uma nação, para que por meio dessa nação, nós chamamos uma pessoa, para que por meio dele se construa uma nação, e essa nação possa abençoar outras nações. Está vendo? O Evangelho é para fora. Deus chama, Jesus escolhe 12, para que esses 12 possam anunciar o Evangelho. Aqui são escolhidos 7, ou seja, é justamente nessa movimentação dessas características idiosincráticas diferentes da igreja, específicas da igreja, que o Espírito Santo começa a agir, começa a fazer a partir de cada responsabilidade, né? E eu queria chamar essa responsabilidade para cada um da gente. Não espere que a responsabilidade seja do outro, porque um dia Deus vai responsabilizar cada um. Não espere que seja do outro a responsabilidade da proclamação, de fazer, de anunciar, de ser generoso, de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. A responsabilidade ela é sua, mas também a responsabilidade é nossa. Também é nossa. Também é nossa, né? E a minha oração é que justamente Deus levante um povo aqui dentro, né? Dentro dessa base, dentro da família militar, dentro dos nossos conhecidos, que seja essa família estendida, de pessoas que vão se importar, sabe? Que são graciosas, que estendem a graça de Deus, que chamam as pessoas para o Evangelho e não as excluem. Que entende que o Evangelho, ele alcança a todos, e de que o mesmo Deus que nos chama para pregar a salvação, também nos chama para salvar. E quando eu digo para salvar, é porque a salvação, num termo bíblico, ela não é só uma salvação escatológica, soteriológica, sabe, do espírito, da alma. A salvação, ela também é uma salvação literal, dos problemas da vida. E que a gente seja essas pessoas, canais de bênção de Deus, dentro dos ministérios e dos dons que Deus nos dá, para chamar essas pessoas para participarem desse corpo. E como corpo, nós crescemos juntos para a glória de Deus. Amém? Eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho, né? Pensar que o resultado dessa ação do Espírito Santo é justamente vencer todos esses obstáculos e, a partir da necessidade, fazer com que o Evangelho se expanda e cresça, né? Cresça não só numericamente, sabe? Não só numericamente. O Evangelho cresça de dentro para fora, dentro de nós. Promova vida dentro de nós. Vida onde existe morte. Porque é isso que Jesus promete, vida plena. Vida plena. Que o Evangelho possa promover vida plena a partir de nós para outras pessoas. Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor
que libertam meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do nosso coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Boa semana a todos.